teu pedido. Tem muitas pessoas que ficam tristes, Gesiel, porque não conseguem ligação, porque é só 60 minutos e nós não conseguimos atender todos. Então nós ficamos às vezes também um pouco tristes, porque você não pôde participar, desabafar. E muitas pessoas pensam, pastor, vai ler no ar. Se você não quer que lê no ar, coloque na mensagem. Não leia no ar, pastor. Então nós fizemos do jeito que o ouvinte quer. Nós queremos do jeito que o ouvinte está querendo. Vai um anúncio agora antes que o tempo passe ali na FAI, né? Nós estaremos ali à tarde na FAI, às 15h30. Vamos com mais mensagem aí, ó. Olá, pastor, agradeço. Ligação, José, já veio ligação. Pode atender, eu não estou vencendo aqui, nem os 3 guris estão vencendo. É uma loucura, né? É uma loucura isso aqui, rapaz. É uma coisa de ver, rapaz. Olha só, nós não estamos vencendo aqui, as meninas estão correndo. O Gesiel está correndo. O André está aí clicando, né? Está aí afinando os botões aí, né? É um programa de evolução muito forte. É um programa que é atendido por todas as religiões. Volta a falar para não deixar inveja. Não troque de religião, não precisa. Não fique com medo, deixa a tua religião, tá? Não precisa deixar, dizer, agora eu vou para a bênção. Não, fica lá, tá bem lá, tá bom. Eu quero que tu só entenda que eu estou te trazendo o evangelho forte, o evangelho que nós não somos talvez acostumados de ver do jeito que o pastor está falando, mas o evangelho que quebra a maldição, que quebra demônios, que faz os demônios rastejarem, que faz os demônios queimarem, e esses males nós queremos que saiam da tua vida. Olá, pastor, agradeço a bênção e peço um mês de março, abaixo de bênção, sim, minha família do pastor e todos os irmãos da IBDU. Clayton e família, nosso Clayton aí que veio de Santa Maria e está aqui em Carazinho, né, recebendo e acompanhando todas as bênçãos sobre a vida dele, né? Deus quer prosperar, Clayton, Deus quer te levantar, Deus quer te honrar, né? E você vai marchar para frente. Nós não queremos marchar para trás. O exército formado, ele é um exército que anda de cabeça para cima. É um exército que se levanta, não para perder, mas sim para vencer. Meu amigo, minha amiga, talvez você está entregando a chuteira. Você está dizendo, pastor, já fiz de tudo. Já fui até no Saravá. Já fui até não sei aonde lá fazer trabalho disso, trabalho daquilo. Quero te dizer, para com isso, para com isso. Isso vai trazer mais maldição para a tua vida. Eu repreendo isso, eu faço que tudo muda na tua vida e a luz brilha no teu caminho. Ainda que seja no fundo do túnel você está lá, não sei o que vai ser, estou perdendo emprego, minha empresa está fechando. Estou me sentindo mal, eu tenho as contas para pagar, não tenho. Está cheio de boleto minha casa. E eu estou atrasado com o pagamento. É tudo para ser pago agora. Eu estou sofrendo, pastor, o que eu faço? Vem até nós e nós queremos te orientar. Vem até o pé da cruz, vem até o altar santo, vem até onde os sinais acontecem. Aí sim você vai ter o resultado daquilo que você quer ter na tua vida. Faça, segue as instruções, segue o que é falado aqui na rádio e no altar. Dalila, do bairro Sommer, irmã Daísa, pede oração para a sua família. Claro que sim, Dalila. Deus lhe abençoe muito. Arlete, do bairro Floresta, pede oração também, ali do bairro Floresta, ali, pessoal que está aí congregando, participando também, talvez você ligou a rádio primeira vez, você aí que estava na igreja aí, com a Alessandra, ali do comércio, ali da Floresta. Deus abençoe você e a tua vida, a tua família. Deus te abençoe. Você que está aí lutando pelo dia a dia, você que está aí trabalhando, você que está aí fazendo com que a tua vida se torne uma vida abençoada. Venha então receber a bênção. Venha então receber a unção. Venha aqui provar se o pastor é o que ele fala. Venha aqui provar na nossa igreja, ver se é o que acontece, o que está falando.
né? A tua vida tem que ser modificada, a tua vida tem que ser uma mudança, ela tem que ter uma mudança para cima, uma mudança para melhor e não para pior, porque Deus quer o melhor, eu falo de novo, Ele tem o melhor para te dar. Nós estamos na campanha forte, essa campanha segue, a campanha O 7 Mergulho de Naamã, onde as pessoas estão mergulhando ali, roupas, né? Você pode trazer a roupa do teu filho, você pode trazer elementos para consagrar ali, roupas, como eu te digo. Se você te passou um perfuminho na sua veste, você me dá a tua veste, eu vou sentir a essência do perfume, porque isso passa. Então roupa, ela passa, a própria Bíblia diz sobre isso, fala sobre isso. Talvez você não consagrou tua roupa, tua veste, talvez você larga no varal ali, se tu não proteger ela, até os bichinhos vão lá mexer, não é verdade? Você que tem a veste aí, joga em qualquer lugar, isso não dá certo, tem que ungir a sua veste, tem que proteger, como Paulo disse, em Atos dos Apóstolos 19:11, que pelas vestes, pelos mantos, pela consagração de Paulo, que era o maior apóstolo depois de Jesus, ele fazia esse trabalho forte, e ele tinha uma maior missão para cumprir. Paulo foi um homem guerreiro, Paulo foi um homem de vitórias, de grandezas, mas pagou um preço para fazer isso. Talvez nós estamos pagando um preço, aí não tem problema. Jesus já pagou o maior. Jesus já pagou o maior. Quer ver o maior? É na cruz, que você sabe desde criança, desde que você nasceu e aprendeu com o teu pai. Ali foi o preço maior que ele pagou. Hoje nós estamos no tempo da graça, e nós vamos fazer essa obra por graça, e não com angústia, não com ódio, não com violência, mas sim falando o amor de Deus, o poder de Deus. Talvez te falta, tu tem tudo, mas te falta alguma coisa. É porque você é pouco visto pelas pessoas. Talvez alguém que você esperou para te ver, nem sequer ligou. Mas hoje de tarde, Deus quer um encontro contigo, meu amigo. Hoje de tarde, Deus quer se revelar para ti. Deus quer se manifestar em você, né? Aonde que você viu esse homem que estava ali levado por muitos, 38 anos, estava aí enfermo, em João 5, né? E ele estava esperando pelo agitar da água, porque esse tanque de Betesda ele existe até hoje, ali em Israel. Então, esse tanque aí, ele era água agitada pelo anjo que descia de tempo em tempo, diz o verso 4, capítulo 5. O anjo descia de tempo em tempo o tanque e agitava aquela água. E o primeiro que ali descia, depois o movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas estava ali um homem, 38 anos, gente. É mole isso. 38 anos, deitado, enfermo. Vendo Jesus isso, ele deitado, nesse estado, havia muito tempo de esquecificação. Então, ele disse: quero, mas não tenho ninguém, Senhor, que me coloque até o tanque. Olha quantas pessoas talvez que não querem o melhor para ti. Quantas pessoas que querem te ver talvez destruído, a vida machucada, a vida arrasada. Talvez você se conta aí, a ovelhinha feia, uma ovelhinha negra. Deus quer te resgatar agora. Deus quer te ajudar, quer colocar no ombro, no colo. Deus quer fazer com que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa dedicada ao Evangelho de Deus. Então Deus quer te ajudar nessa tarde. Nós queremos agora fazer a oração, porque eu não sei onde é que ficou a hora. Nós queremos que você nós entende. Esse programa ele só tem 60 minutos. E quando o pastor começa a falar, Deus começa a me revelar. Quando o pastor começa a falar, ele não fala para uma pessoa, ele fala para centenas e milhares de pessoas que estão conectados pela internet também, aonde que estão, na cidade diferente, estado diferente, não importa, a cultura diferente. O que importa é que o Evangelho é o mesmo. O que importa é que o Evangelho é o Evangelho de Deus. E por esse Evangelho nós podemos se espelhar. Por esse Evangelho nós podemos confiar. Então você que está na palavra, não importa que os outros te criticam, não importa que os outros talvez não creem como tu crê, isso não importa nada. O que importa é que você mantém-se firme. O que importa é que você está numa postura, numa posição que Deus quer que tu esteja. Então você coloca agora a água, já falei água, tanque de Betesda, tanque de Siloé, água vida. Você que talvez viu pessoas criticar por causa disso,
Olha, eles estão fora da palavra, porque a água Jesus usava. Diz, vai e lava-te no Siloé. Vai e lava-te, toma água. Receba a bênção da água. Receba a cura da água. Receba. A unção está entrando na tua vida agora. O diabo que planejou destruir teu corpo não vai conseguir destruir, porque tu é ungido pela água. Unção espiritual agora. Unção espiritual desce para a tua vida agora. Você que está na sua própria casa e não é feliz. Você que está inseguro na sua casa. É porque te faltou mais confiança. Deus está na tua casa ali. Deus está na tua família ali. Deus está na tua empresa. Tu não estás sozinho. Te sente sozinho por quê? Ei, se sente abatido por quê? Levanta dali, e você vai ver que as bênçãos vão chegar ali. Levanta, toma uma posição, não te deixa humilhado. Deus não quer te ver miseravelmente sofrendo. Deus quer te ver de pé. Vamos fazer a oração, André. Você está crendo na água? Você está crendo no elemento sagrado? Você crê que a água limpa? Os que falam mal da água vão ver se toma banho sem água. Os que falam mal da água vão ver se vive sem água. Em nome de Jesus, eu não estou nem me lixando, nem importando pelo quem me critica. Eu não estou nem apavorado eu estou por quem me critica. Porque Jesus foi crucificado, eu só sou criticado. Então eu não estou nem aí. Nós vamos usar o elemento agora. Elemento água, natureza, formada por Deus, não pelo diabo. O diabo não tem nem a casa própria. O diabo não tem nada. O diabo é um miserável, viu? O diabo também cura. João 10 diz que ele não cura, diz que ele veio roubar, matar e destruir. Quem já ouviu falar que o diabo cura? Essas doutrinas erradas. O diabo cura, mas se João 10 diz que ele veio roubar, matar e destruir, você não ia dizer o diabo veio para curar. João 10:10, leia, mano. O diabo veio roubar, matar e destruir. Não diz que ele veio para curar. Mas Jesus pega a palavra e diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Pai, eu consagro esse copo de água que está na minha mão. Pai, eu consagro eles agora. Esse elemento que a pessoa usa com fé. É uma maneira dela se defender. E que bom que ela se defende. Senão ela seria isca pelo Satanás. Meu Deus, abençoa esse copo de água, esse elemento de roupa, esse elemento chave, a carteira, LG, qualquer tipo de elemento que ela usar, eu comprovo pela palavra e confirmo pela graça que essa água e que esses elementos são bíblicos. Meu Deus, eu abençoo e declaro a bênção em nome de Jesus, e essa pessoa, ao fazer uso, ela é curado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, e você diz graças a Deus. Pode tomar agora. André, centenas de pessoas são curadas, até pela internet, quando tomarem a água, diga comigo assim, eu já fui curado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, os participantes, e o André na técnica de som, como sempre, e o nosso grupo de atendimento aqui nos telefonemas. Você que não pode ligar, não fique triste. Domingo que vem, esta mesma emissora, Deus assim o querer. Eu sei que Ele quer, claro que quer sim, que nós tornaremos aqui, nesses microfones, abençoando a região, abençoando o Planalto Médio, cidades vizinhas, em nome de Jesus. E até a noite, à tarde, nós estamos na FAI, às 15h30, quem está ouvindo na FAI. Até mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigado. Meu Pai.
Só. Eu quero o que vem de lá. Quero agora de Deus. Eu cansei. Já não quero mais viver. O que tu falou pra ele ali na porta? Eu já vou fazer a obra e levar pra Faz a casa. obra e não ataca, eu falei pra ele. E ele Ele atacou, velho, não atacou. eu sei. Eu escutei, ele ficou sem jeito. Ele falou pra ele, Só vai ser cuidado, ele ficou quieto. Eu não pensei em criança, só fiz. Eu apareci ali na câmera, não acredito.